Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Universo Marketing. Hoje a gente vai falar sobre identidade visual, cenografia, impressão gráfica. E cara, para isso eu trouxe quem? O fundador e CEO do Grupo Ideias, que tem dentro do Grupo Ideias a Print Ideias e a Cena Ideias. Por que ele? Porque é uma empresa de cenografia, de impressão, que cara, faz eventos muito grandes, muito bacanas. Também faz pequenos, imagino, mas tem muitos eventos muito grandes. Então vive esse mercado. Berilo César aqui, mais conhecido como Bibi. Obrigado. A primeira pergunta, como é que tá o mundo da cenografia hoje em dia? Porque a gente viveu um período que tinha um monte de eventos, um monte de ação, aí veio uma pandemia, todo mundo ficou em casa. Já voltou ao que era antes da pandemia? Já passou o número de eventos? Eu acho que voltou de forma diferente, né? Ele não é mais aquele volume de pequenos eventos, né, que existiam antigamente. Eu acho que hoje as marcas, elas investem mais pesado em um número menor de eventos. Então, os eventos tomaram mais corpo, né? Eles têm um impacto muito maior para uma quantidade de gente muito maior também, né? Então, assim como as estruturas e os investimentos que eles estão fazendo, né? Então, os investimentos crescem junto com o porte do evento, né? O que você nota, então, é que, na verdade, as marcas, elas talvez tenham menos volume de eventos, mas eventos mais grandiosos, que transmitam mais mensagem para o consumidor. É isso que você sente? Sim. No frigir dos ovos, então, a gente está falando que o volume é mais ou menos o que era antes, não em volume de eventos, mas de faturamento do mercado e assim por diante. Eu acho que com a situação de mercado, né, a situação financeira de mercado, as marcas têm que investir muito mais na parte de vendas, né? Então, eu acho que por isso essas estruturas muito grandes que acontecem, fora os shows, né, a parte de entretenimento, mas a parte de motivação e de incentivo de venda, ela vai muito para a área de motivar a equipe, de motivar o franqueado, de motivar a estrutura para poder andar. Então, eu acho que isso eles juntaram, eles estão fazendo eventos maiores e aí trazendo mais esse público para dentro do evento, exatamente para poder motivar e para poder até direcionar o trabalho que essas pessoas precisam fazer, né? E uma coisa que eu noto é que assim, o marketing digital cresceu muito nos últimos anos e fez com que as pessoas perdessem muito do relacionamento que elas tinham com as marcas. Seja na televisão, porque via uma série de propagandas seguidas e campanhas de uma marca, o marketing direto que tinha mais força, muita ativação de marca, e muitas marcas por muito tempo focaram no marketing digital, que vamos ser honestos, ele é maravilhoso, mas ele não bota o produto aqui na tua mão, ele não conversa com você. Quando eu digo conversar, é conversar fisicamente mesmo. Quando você vai no supermercado, tem uma promotora, um promotor, e você entende mais o escopo da marca. Então, eu acho que os clientes começaram a entender que era muito importante investir dinheiro em evento. Porque no evento é aquele momento em que a pessoa está realmente comigo. Porque quando a pessoa está no marketing digital ou vendo televisão, ela está mudando aqui, está jogando joguinho. Num evento, não. Estou prestando atenção nela. E o evento, ele pede muita experiência, né, Bibi? Você acha que a cenografia é um dos pontos mais importantes, ou está na lista deles, para que a experiência de um evento, para que uma experiência de compra numa loja seja diferenciada? Eu acho que é a somatória de todos os itens, né? Mas sim, eu acho que a hora que uma coisa é digital, que você está rodando na sua rede social, assim, quando você está em casa ou quando você tem seu momento, que aí as marcas precisam estar presentes para poder ter visibilidade, mas também, e muito importante, eu acho muito importante, a parte presencial, porque daí é a parte que qualifica o seu produto, né? Inclusive o investimento na cenografia, o investimento na comunicação visual. Existem montagens para vários, de vários tamanhos, né? Existe o mais simples e uma montagem mais sofisticada. Sim, tudo depende do que você, aonde você quer balizar a sua marca, né? Qual é a qualidade, porque eu acho que tudo isso tem a ver. É uma balança, e essa balança, ela tá junto com a sua marca. Então, assim como a gente atende clientes grandes aí, e aí sim, os investimentos são maiores, porque sim, ele vincula aquilo à marca dele.
Então ele não pode ir lá e entregar uma placa simples com uma comunicação simples. O que que ele vai fazer? E, na verdade, o que que ele quer? Ele quer volumetria. Ele vai trazer isso para 2D, criando mais camadas naquela estrutura, ou ele vai trazer isso até para um 3D, que na verdade ele vai esculpir uma estrutura para poder falar do produto dele ou da marca dele. Assim como qualquer tipo de montagem. Então, dentro da montagem, você vai fazer isso numa loja. eh, Você vai colocar, você vai expor, não só a marca, porque as pessoas estão olhando para todos os lados, né? Então, em todos os ângulos que elas estão olhando, elas estão vendo se aquilo tem qualidade ou se aquilo não tem qualidade. E aí sim, eu acho que tudo isso define a sua marca dentro da estrutura que a gente pode estar falando de loja, pode estar falando do ponto de venda, pode estar falando da convenção, né? Pode estar falando de um evento, cultural. Então, tudo, eu acho que tudo é uma somatória que vai trazer resultado para a sua marca. E diz uma coisa, quando a gente fala de ponto de venda ou lojas, mas loja física ali, o que você sente? O pessoal está indo mais agora para cenografia, para ambientações diferentes, por causa da experiência de consumo? Tá, porque a experiência, as pessoas não procuram mais um ponto de venda, né? As pessoas procuram, sim, a experiência que elas vão ter lá dentro, né? E aí, com o digital, a dificuldade hoje das pessoas irem até a sua loja, das pessoas irem comprar fisicamente, isso você tem que ter um atrativo, né? E o seu atrativo, assim como os restaurantes, os bares, antigamente não tinham essa estrutura, né? Antigamente era o boteco que você saía para poder tomar uma cerveja. Hoje não, hoje você vai nos bares, o ticket médio dos bares aumentaram, né? Dos restaurantes aumentaram, mas para isso ele tem que dar uma experiência, ele tem que trazer uma experiência agregada a isso, porque daí agrega valor à marca, né? Agrega valor ao que ele está vendendo. Então eu acho que sim, a estrutura fala muito, vende muito e, na verdade, o que a gente precisa vender é uma experiência. E isso está tanto na cenografia, está na criação da arte para comunicação visual, está na criação de um logo, está, assim, isso tudo também avaliado com a parte de iluminação, do que vai usar do ambiente, né? Aí sim, eu acho que é um contexto, um contexto geral que vai trazer essa experiência, né? Então, o cheiro, o som, a acústica, é uma coisa que é até interessante para a gente poder falar. Hoje, os espaços, quando eu vou num restaurante, quando eu vou numa situação, eu tenho um ouvido muito aguçado. E uma coisa que me incomoda muito dentro dos ambientes é um barulho. Então, eu acho que as marcas, eu já cheguei até a conversar com o dono de restaurante sobre isso, porque o barulho incomoda e ele te tira de lá. Então, eu acho que o nosso sensorial, né, os nossos 5 sentidos, eles estão na experiência do que ele vai receber. Então, tá no toque do material, né, tá no cheiro do ambiente, né, tá na visão do ambiente, tá no que você escuta do ambiente e tá no que você fala do ambiente. Então, eu acho que isso tudo engloba a experiência que ele vai ter lá. E aí sim, a gente vai para uma fase anterior, que é uma fase de planejar, que é uma fase de pensar como um todo. E isso tem chego. E aí as solicitações e os projetos nem sempre eles chegam desse formato, né? Às vezes o cliente, contratando a nossa empresa, uma das empresas, ele está pedindo aquele item. Então você não tem liberdade para poder entender como aquilo é aplicado na operação dele, como aquilo é aplicado, né, no formato, porque a operação é muito importante, viabilizar rota de fuga, circulação, né, dentro do ambiente, exatamente para que aquilo seja uma experiência de qualidade. Você entra num restaurante, você vai comer uma carne, na verdade eles priorizam quantidade de mesa, eles não priorizam o que você está... também tem, tá? Não tiro a validade de uma inteligência, porque você se incomoda, você come mais rápido, você vai embora e você dá o giro daquilo. Mas, quando você também quer
quer sair de casa para poder ter uma experiência melhor, é isso que a gente busca, né? Uma qualidade exatamente para você poder permanecer mais tempo dentro dos ambientes e aí sim, permanecendo mais tempo dentro dos ambientes, você está validando a qualidade que tem dentro daquele ambiente. Porque a poltrona é uma poltrona confortável, né? Temperatura tá boa. Temperatura boa, o ambiente é atrativo, bonito, né? Para você poder. Porque isso acolhe as pessoas, a iluminação, né? Do ambiente. Então, acho que isso isso sim, é um planejamento para um projeto de sucesso, para uma coisa de sucesso. E eu acho que sim, as marcas, a gente tem visto lugares mais bonitos, né, as aplicações com mais qualidade. E aí é um trabalho que tem muita gente ainda para poder evoluir, mas eu acho que a gente está indo no caminho certo. E quando a gente fala de ponto de venda, então, das lojas, como que tá esse cenário, Bibi? O pessoal contrata vocês, outras empresas, e pedem mais uma cenografia, um material durável, ou quer uma coisa que dure 2, 3 meses e vamos trocar? Como é que funciona Eu isso? acho que nós temos para solicitações para todas as aplicações, né? Quando é o evento curto, na verdade, essa é uma aplicação que não depende de. Qualidade é uma coisa que não abre mão, né? Na verdade, pelo menos a gente tem um princípio que, na verdade, o que sai de dentro de casa, ele está saindo sempre com a melhor qualidade, né? Então, mas o cliente, sim, na verdade, isso são os valores que vão entrar. Então, ele prefere um valor menor, né? Ele prefere um valor menor agregado naquela situação e no ponto de venda, no mercado que você está comprando, né? Então, mas as marcas estão colocando core, ponta de gôndola, um display diferenciado, umas torres diferenciadas exatamente para privilegiar o seu produto dentro do mercado, que é uma prateleira lisa com faixa de gôndola, com Uber, né, com esse tipo de material. Mas eu acho que o ponto de venda precisa evoluir mais, porque até o mercado mesmo a gente deixou de ir comprar, né? Então a gente pede mais no iFood, pede mais nas entregas. Então eu acho que sim, acho que as marcas estão desenvolvendo, mas a gente recebe a solicitação para todas as qualidades. Então tem produto sim, que você é um produto mais barato para poder, porque o tempo de uso dele é muito menor, e produtos com maior qualidade, com maior durabilidade, que são situações que são mais perduráveis, né? Na verdade, isso vai durar mais tempo, essa loja. Tanto que a gente tem cliente que são lojas que a gente atendeu, ponto de venda também, de timeshare que a gente atendeu, então, que a gente montou há 4 anos e isso ainda é efetivo E quando lá. você monta uma loja, você vai além da cenografia, você pensa na iluminação e todo o resto, mesmo que venha você não entregar essa parte, você já tem que pensar nisso no teu projeto? Eu sempre busco eh, entregar um todo para o cliente, né? Exatamente para que a gente tenha Você entrega até a iluminação. a iluminação favorecendo até a nossa estrutura, né? Porque senão, puta, depois você vai lá, coloca uma ribalta na frente da estrutura e, na verdade, o cabo está lá aparente. Então, acho que é muito importante todo mundo pensar junto, mesmo que ela contrate uma empresa à parte, que tenha uma. Nós fizemos agora a exposição do Teatro Sérgio Cardoso. Então, a gente foi contratado para poder fazer a cenografia para a exposição, e aí tinha uma equipe contratada para poder fazer a parte de iluminação, né, da luminoteca da situação. Então, assim que entrou a equipe para poder fazer essa parte, sim, depois a gente tem que voltar para poder corrigir alguma coisa que foi feita que tirou alguma situação nossa do lugar, né? Mas eu acho que isso é importante dividir essa preocupação com o cliente, porque mostra cuidado, em primeiro lugar. Também a gente está assinando uma entrega junto, né, com as marcas, como dono das empresas, eu sempre me preocupei
com o que, aonde a gente está entrando e o porquê que a gente está entrando, né, também. Porque senão fica uma coisa só de uma prestação de serviço e o nosso objetivo não é isso. Nosso objetivo é ter clientes parceiros e clientes a longo prazo, né? Então, sim, a gente tem que se preocupar com isso. Isso é uma coisa que eu vou treinando a minha equipe todos os dias para que a gente olhe pelo todo. E diz uma coisa, quais são as tendências desse segmento de cenografia, de impressão gráfica? Existem novas tecnologias que estão chegando, novos materiais? Sim, existem, né? A China não para de inventar materiais, né? Então, é, todo o projeto, ontem eu estava buscando materiais diferenciados para poder aplicar em um projeto novo que nós temos. E se você não vai até a loja fisicamente para poder olhar o que tem de inovação, na verdade você vai trabalhar com o ultrapassado. Então é super importante a gente acompanhar isso e a gente buscar materialidades. Chegam isso, os fornecedores trazem também isso para a gente. Eu tenho sempre uma atualização de treinamento com a equipe, com os fornecedores de materiais. Eles vêm até a empresa, eles fazem treinamento com a equipe exatamente para poder mostrar o que tem de novo e a gente também em busca de inovar. Então, hoje existe em diferença de um ano, existe uma renovação de tecnologia, né? Antes era apenas uma fita de LED que você tinha que cobrir a fita de LED. Hoje você tem a fita cobre revestida, que você coloca igual a fita de LED e não tem todo aquele monte de pixel que você tinha que olhar para aquilo e aquilo fica feio, né? Incomoda aquilo. Então, é um dos exemplos que eu estava buscando ontem. E você empreendendo, há quantos anos já está com o Grupo Ideias? O Grupo Ideias, a Seno Ideias, a gente tem 20 anos já de caminhada, e a Print Ideias com 10 anos. Então vou botar 20 anos. O grupo está 20 anos empreendendo, qual foi a transformação que você viu nesse mercado? Ele está mais profissional? Como que você enxerga? Ele é um mercado muito competitivo, né? Ele é um mercado que tem de todos os valores, né? Sim, porque eu acho que uma coisa que o cliente não valida muito, porque o cliente acaba contratando e ele nem sabe da estrutura que você tem. Então, muitas vezes, eu sempre me preocupei com a estrutura, com a organização da estrutura, porque o cliente tem que vir aqui, tem que se sentir seguro para isso. Mas eu tive pouquíssimos clientes indo até a minha estrutura visitar para poder saber se realmente eu tenho uma estrutura física, né? Ou se eu estou só vendendo da boca para fora, se eu estou construindo na calçada, né? Porque isso existe. Existe. A competitividade, a concorrência de mercado ela é uma cadeia que a gente... Mas por que o cliente não vai lá, você entende? Ele dá menos importância para cenografia, ele está na correria, não consegue parar para ver, ele já tem uma confiança que... Eu acho que tem alguns motivos, às vezes pela distância, né? Estruturas de galpão são mais distantes da cidade do centro de São Paulo, né? Então, a nossa estrutura nem está tão distante, a nossa estrutura está no começo da Imigrantes, perto do Expo São Paulo ali. Até trouxe a estrutura para cá exatamente para ter a presença do cliente, mas... Que você tem duas estruturas, na verdade, hoje né? são duas estruturas, né? Então tem a estrutura de comunicação visual e o escritório das duas marcas que fica na Chácara Santo Antônio, né, próximo ao consulado americano, e a estrutura, o galpão, que é a parte de marcenaria, serralheria, pintura, elétrica, e a parte de transporte, que fica na Vila Guarani, que é o comecinho da Imigrantes ali. Diz uma coisa, Bibi, como é que você fez na época da pandemia? Que pararam os eventos e tudo. Teve algum outro segmento que te acionou muito? Como é que foi o teu desafio ali? O desafio foi... me reestruturar, né? Porque eu tinha uma estrutura muito grande, eu tinha 3 galpões quando iniciou a pandemia. Então, o que iria fazer naquele momento, né? Como manter as empresas vivas, porque tudo parou, mas veio um segmento sim, que foi o segmento de timeshare, que a gente já estava trabalhando, que daí a gente iniciou um trabalho nele. A gente já estava num contato com o cliente, então a gente deu continuidade nesse trabalho
E aí, mas foi um trabalho de muito planejamento, foi um trabalho de muita organização, né? Para poder, depois de um ano, ter início em execuções. Mas sim, eu acho que esse foi um segmento que me tirou e outros segmentos. Eu com as máquinas de CNC, né? Porque a gente tem dentro da Print Ideias, a gente tem desde da parte de impressão, a parte de CNC, as partes de corte, toda a parte de mão de obra para poder fazer as execuções ali. Assim como nasceram ideias, a gente tem toda a mão de obra, o marceneiro, o serralheiro, o pintor, elétrica, os motoristas, os caminhões, né? Então, ali também a gente tentou inovar, fazendo peças diferenciadas, totem em gel de higienização. Então, depois de pandemia, a gente diminuiu a estrutura. Hoje eu tenho uma estrutura menor do que a estrutura que eu tinha lá, mas é uma estrutura, eu acho que eu juntei os 20 anos de estrutura, né? Os 20 anos que eu passei por estruturas 5 vezes maior do que a estrutura que eu tenho hoje. Mas coloquei, hoje a nossa estrutura ela atende 100% do que eu preciso. Ela é 100% organizada dentro do que eu Mas é preciso. isso que eu ia dizer, porque depois da pandemia a gente aprendeu muito a ser mais efetivo com menos também, né? É. Então, bem possivelmente você enxugou, aí você me disse se tem lógica isso, mas talvez a sua entrega seja muito parecida ou igual, porque a gente teve que aprender a ser mais Não, eficiente, é não o com custo, contrário. com tudo. As entregas aumentaram, né? Aumentaram. O tamanho de projetos, o tamanho dos projetos aumentaram. Então, por isso a importância de você ter mais controle sobre a sua estrutura do que uma estrutura que você não sabe o que tem lá dentro. Então, é o que eu estou falando. Eu tinha uma estrutura 5 vezes maior do que a estrutura que eu tenho hoje, mas não entregava o que eu entrego hoje. Também os projetos, você tem algumas formas, né? Porque você pode estar numa linha, que era o que a gente vivia na bola de neve anterior, que qualquer coisa que chegava, você pegava, você estava sempre em execução, sempre fazendo, e aí você perdia oportunidades, porque você estava com um volume muito grande e não conseguia dar atenção para o que realmente vale. E foi realmente o que nós fizemos pós-pandemia. Então, eu acho que nós mudamos a estratégia exatamente para poder atender projetos com mais qualidade, projetos que isso me fez ter um pouco mais de tempo, então eu consigo ter mais planejamento, eu consigo ter mais ordem para o que a gente vai fazer e consigo também ter mais ordem dentro da equipe, dentro do processo de equipe do que cada um está fazendo, né? Então, eu achei muito importante, não que a pandemia tivesse que existir, mas eu acho que a pandemia nos reduziu, eu acho que isso aí trouxe mais anos de vida para a gente até, porque numa bola de neve daquela lá, se a gente estivesse até hoje, eu acho que eu já teria Infartado. os seus cabelos grisalhos. Não, meu eu pinto. Pinto nada, bicho. Mas Idade é foda. eu acho que isso fez com que a gente desse valor em situação diferente, né? Eu acho que trouxe outros valores. Então, os parceiros, os clientes parceiros, hoje, que são vários, não tenho porta fechada com nenhum cliente, os clientes anteriores continuam trabalhando, continuam demandando, mas os clientes parceiros, hoje em dia, sim, a gente tem que avaliar, porque tem coisa que não cabe para a nossa estrutura. Tem valor que não cabe, porque, sim, eles estão comparando, e aí é onde eu acho que tem um pouquinho das marcas dessa concorrência. Mas aí deixa eu te cortar, porque eu queria entender isso. Como é que você faz esse posicionamento, Bibi? Porque que é uma coisa que todo gestor tem dificuldade. Como dizer não para o cliente? Você desenhou um posicionamento, eu posso atender até aqui, tem perfis de cliente que vão brigar por preço que não vale a pena. Como você desenhou isso? Vou usar um exemplo bem claro para você, João, porque isso é onde as pessoas têm dificuldade para poder entender. Pô, por que um projeto pequenininho, ele permanece com um custo que, na verdade, você não consegue vir muito abaixo dele? Você tem a logística.
só para você poder fazer uma estrutura, para poder ir até Se você lá, vai para encher poder um caminhão, montar. montar metade dele, o custo é mesmo. Eu tenho o custo do caminhão, eu vou depender do caminhão, eu vou depender da equipe, eu vou depender da orçamentista, eu vou depender do financeiro, eu vou depender da minha estrutura, né? Então, tudo isso está funcionando, por isso que eu mantenho tudo isso. Porque senão não faria sentido, né? A gente ter a estrutura física. Senão, poderia apenas terceirizar projeto e passar esse custo para o próximo. Mas eu não, em primeiro lugar, eu já tentei, eu já trabalhei neste formato. Esse formato eu entrego cada hora uma coisa, por isso que eu mantenho a minha estrutura. E dentro da minha estrutura, mesmo quando eu tenho que contratar uma equipe para poder fazer, para poder agregar com a minha equipe dentro do galpão, ele trabalha dentro da minha qualidade, né? Então eu consigo manter essa Você consegue qualidade. fiscalizar Eu também a consigo, qualidade. porque daí ele está fazendo dentro da estrutura. E eu acho que isso é muito importante, porque isso coloca um padrão de entrega. E aí sim nós vamos lá nos valores. Porque aí os valores, existe o mínimo e existe o máximo? Não. Existe sim um trabalho feito em quatro mãos com o cliente, né? A gente tem as estruturas que eu costumo dizer para os clientes, né? A partir de hoje você tem essas estruturas, porque essa estrutura não é nada sem o cliente. Então, as estruturas estão lá para poder atender a demanda que você vai me trazer, que o cliente está me trazendo. Então, sim, a partir de agora você pode contar com essa estrutura. Ai, não, Bibi, mas eu atendo um cliente que esse cliente, ele de repente ele pediu e é um painel só com acabamento em lona que nós vamos montar, mas existe a possibilidade de, na hora que a gente for entregar isso, esse cliente pedir uma montagem totalmente diferente. Tudo bem, desde que todos entendam que a gente tem que voltar para trás, que aquela estrutura. Eu não vou usar aquela estrutura, né? Isso é uma. O cliente, ele sempre fala: não, mas esse copo de água eu não vou usar mais. O que você vai fazer com esse copo d'água? Você vai pegar essa água e você vai colocar essa água dentro do garrafão novamente? Não, você vai jogar essa água na pia. Então, essa estrutura já foi feito pensado naquilo. Se eu vou aumentar o painel, tudo bem, mas se a lona já foi feita para aquela estrutura, eu vou ter que rodar outra lona. Então, você vai trazer este novo trabalho para dentro de casa, para dentro da equipe. Mas você que trabalha com isso, Bibi, até para o cliente se achar, o que é mais importante quando ele contrata uma empresa de cenografia? Os equipamentos que ele tem, a técnica que ele tem, o tempo de mercado? O que você sugere que ele olhe? Eu acho que o cliente, ele traz a necessidade, né? Então, uma coisa muito importante que a gente esbarra bastante aí também é na confiança, né? O cliente, ele traz o problema dele porque ele confia no meu trabalho, no que ele escutou falar de mim, ou numa situação, ou me conhece do mercado já, e aí ele vem pela confiança. Então, quando ele vem pela confiança, ele me dá ouvido para poder saber como que eu vou fazer aquilo Facilita lá. todo o processo. Eu não tenho, porque alguns clientes eles querem, ele também quer falar para você como que você vai fazer aquilo. Mas só que esse não é o trabalho do dia a dia dele. Esse é o meu trabalho, né? Esse é o que eu faço no meu dia a dia. Então, eu acho que isso é a importância de você contratar uma estrutura e confiar na estrutura que você está contratando. Porque junto com o que você está contratando, a gente também está assinando com o nosso nome aquela entrega. Então, esse é um risco que tem acontecido bastante e que a gente tem visto alguns acidentes acontecendo em algumas montagens que monta uma estrutura, a estrutura tem um acidente, uma testeira cai, porque tudo isso está vinculado a este planejamento, a este conhecimento de experiências passadas, do que já aconteceu, do que Quando já você viu fala de planejamento, acontecer. o que é planejamento? O cliente chega a pedido de cenografia. Planejamento é você pensar qual material que vai usar, peso Ah, dele. O que sim. engloba um planejamento de Entra, cenografia? entra toda essa parte. Primeiro, vamos usar um exemplo claro que você vai montar num pavilhão
e aí você vai fazer uma testeira aérea. Então, primeiro você tem que, o planejamento é porque você vai ter que Saber a altura do pavilhão. consultar o pavilhão. Não, isso já tem uma regra, né? Já Já é tem. pré-estabelecido pelas promotoras, uma regra para aquela feira ou para aquela montagem. Ou o próprio pavilhão já tem essa estrutura, quando na verdade o evento vai lá e loca a estrutura dele. Então ele tem um cálculo estrutural feito em cima dos pontos e os pontos que você pode ter uma fixação. Então ele já vem com isso pronto para você. E aí dentro do projeto 3D, o cliente faz o projeto 3D, contrata alguém para poder fazer o projeto 3D, o designer, o projetista para poder fazer aquele desenho. E aí naquele desenho, o projetista muitas vezes ele não é um arquiteto, ele não é um engenheiro, ele não sabe como colocar aquilo, né? Até porque, se ele se limitar nisso, ele vai fazer muito um projeto cru. Então, eu acho que é muito importante o projeto do designer e o projeto do projetista, da criação, para poder, sim, desenvolver uma coisa, uma criação maravilhosa, mas só que antes de isso ir para uma execução, eu acho super importante trazer isso, dividir isso com a cenografia, dividir isso com o arquiteto, para a gente poder colocar de que forma isso pode ficar em pé. Porque a gente estava falando do cálculo estrutural de uma testeira. Então eu tenho um cliente agora que nós vamos atender com um projeto de 80 metros. Então a gente avaliou o planejamento. Então, beleza, eu preciso saber quantos pontos eu tenho dentro desse meu aéreo. Então eu tenho lá 12 pontos desse meu aéreo com 50 quilos cada ponto. Então eu tenho 600 quilos que eu posso colocar lá, e aí a promotora ainda me coloca que eu tenho que ter 20% de cálculo de segurança, que é o que eles pedem que a gente não pode utilizar. Dentro desses 600 quilos, 20% eu perco 20 quilos. E aí... Não, 20%. Eu perco 20% dos 600 quilos. Isso. Então, esses 20% que eu vou perder dentro dos 600 quilos, a minha estrutura que eu vou colocar lá, ela só pode pesar 480 quilos. Então, e aí de repente a criação desenvolveu um projeto que é uma testeira lá com 3 metros de altura, rodando todo o stand e fazendo tudo aquilo, mas aquilo não cabe. Então essa estrutura tem que ir diminuindo, essa construção tem que ser feita, você vai tirando o miolo de madeira para poder chegar naquele cálculo, para poder mandar isso para a promotora e saber se aquilo é autorizado, porque eles vão sempre validar isso para a gente, né? Então, por isso é muito importante essa divisão. Esse projeto não sai direto de um designer, sai direto de uma criação, e isso ir direto para o cliente. Eu acho que é super importante esse processo de passar, a gente entender se isso pode ou se isso não pode. Eu tive um cliente, desculpa te cortar. Fale. Mas eu tive um cliente há muito tempo atrás que o projetista fez um projeto lindo, maravilhoso, com uma testeira gigante. Aí, aquele ponto do pavilhão não tinha ponto aéreo, não tinha como fazer isso. E aí eu tive que colocar colunas dentro da estrutura. Então, isso pode acontecer, né? Porque nem sempre isso está dentro de casa. Nós temos a criação dentro de casa, a gente também faz a criação, mas a gente recebe muita coisa pronta, né? Só para poder orçar. Então, quando vem isso para a gente pede sim um manual de expositor, né? Toda essa estrutura exatamente para que a gente possa estudar aquilo e sim. Então, isso tudo faz. Esse é o planejamento. E o mercado de cenografia é muito complexo, por tudo isso que você falou até agora. O de impressão gráfica é tão complexo quanto não? Ou ele é mais simples? Porque ele, na verdade, falando leigamente, você bota o arquivo na máquina, eu sei que isso é uma máquina gigantesca, você imprime só coisas gigantes, mas é meio isso, ou tem muita técnica, tem muito planejamento também? Só uma coisa, a gente não imprime só coisas gigantes, a gente imprime qualquer tamanho, só não imprimo papel, só não imprimo folhetinho. Tipografia, né? Sim. As nossas impressões são de grandes formatos, né?
Então, a máquina de 5 metros UV, que daí é para você não ter emenda até 5 metros, né? Então, isso é uma impressão que pode ter um comprimento de 70 metros, porque é o rolo que vai passar pela máquina. A impressão do material rígido, que nossa máquina é uma máquina de 3,20 metros de boca, então você tem o material rígido impresso direto, a produtividade muito mais rápido, também tem a impressão no branco, né? Então, quando vem para a parte de comunicação, esse tipo de estrutural, sim, ele é um pouco menor. Tá havendo uma certa confusão agora do que realmente é a parte de responsabilidade da comunicação visual, que isso andou durante muito tempo, né? Durante a minha caminhada. Isso era o logo, isso era a lona, isso era o adesivo, não tinha nada de estrutural. Hoje as empresas de comunicação, elas estão entrando, elas têm uma parte de marcenaria, uma parte de serralheria para poder fazer um tipo de estrutura menor, que eu acho que isso é para uma situação de um tailor-made, né, que a marca vai colocar num ponto de venda, é para uma gôndola. E aí as pessoas, eu acho que estão confundindo um pouco isso, que é um logo que a comunicação precisa colocar lá. Eu estava estudando isso antes de vir para cá, né, para a nossa entrevista. Tinha um cliente que nos pediu uma comunicação e dentro dessa comunicação você tem uma estrutura de 5,30 por 5,30, 5 metros e 30 por 5 metros e 30. É gigante. Então, casa até com o cálculo estrutural do que eu estava falando para você. Isso foi estudado pela empresa que está fazendo o stand. Cara, uma de 5,30 por 5,30 é uma imagem e sai perfeitinho a visualização da imagem, porque deve ser um arquivo gigantesco, né? Sim, maravilhoso. Porém, entra Quanto é que se usa uma coisa dessa, Bibi? a gente numa testeira. É maior do que um outdoor, não é? Depende do outdoor. Sim, mas tem outdoor que não tem esse tamanho. Mas tem outdoor é uma média de 8 metros, 10 metros, tudo depende de distância, né, João? Sim. Porque isso está mais próximo da rua. Você falou que você faz até 70 metros? O comprimento. Já fez coisa de 70 metros? Você já fez? A gente já imprimiu até 45 E o que você metros. faz com uma arte de 40 metros? Na real, isso um vai ser cenário aplicado numa gigante? comunicação, isso é uma lateral de palco, isso é um fundo de palco, isso na verdade, as aplicações são nesse sentido. É uma exposição, igual fizemos o projeto de Disney do ano passado de Curitiba, né? Junto com um parceiro, com uma empresa parceira, são lonas com 7,5 metros de altura, então até a máquina de 5 metros ela ficou pequena nessa situação, precisou receber a emenda, a gente também faz a emenda lá dentro de casa, e aí comprimentos de 40 metros de comprimento, 45 metros de comprimento, porque daí montaram os cenários de Disney, né? Então você está montando e às vezes isso exige. Mas voltando para a necessidade para a situação do cliente, da comunicação, o quanto entra, esse tipo de estrutura não é uma estrutura que eu, como comunicação, eu estou falando de comunicação visual, não de cenografia, né? Como comunicação visual, eu não posso ir lá e colocar uma estrutura dessa de 5 metros e 30 por 5 metros e 30, porque isso é uma construção. Essa construção pode ser contratada da comunicação visual? Eu acho que não, eu acho que isso é um erro. Porque essa comunicação, essa estrutura, ela tem que estar no cálculo estrutural de quem está fazendo essa montagem, né? De quem está apresentando esse projeto, de quem é cadastrado até porque o cliente vai lá, compra o espaço, contrata a agência vai fazer esse vínculo e fazer essa contratação, depois vai lá e cadastra quem é a montadora que vai estar responsável por esta estrutura. Então, isso é de uma responsabilidade da montadora, todo esse cálculo estrutural, né, toda essa segurança do que está sendo montado ali, ele está vinculado ao nome dessa montadora.
Então, eu não posso ser na parte de comunicação visual, que eu vou lá colocar uma letrinha em XPS, que é um isopor compactado, ou num PVC, que daí é uma estrutura muito leve para poder colocar lá. Então, sim, baseado nos cálculos dele, já tem uma margenzinha para aquilo, inclusive isso tem que ser calculado lá. Mas eu não posso chegar lá com uma estrutura de 5,30 m por 5,30 m e simplesmente pendurar na testeira que ele fez lá. Porque a própria organizadora vai entender no cálculo que ele fez se essa estrutura está lá ou não, e também uma responsabilidade se a estrutura dele foi feita para poder receber isso, né? Então, eu acho que na comunicação visual, aí podemos entrar com uma outra linha, né, na comunicação visual, porque aí são estruturas grandes, porque daí nós vamos para a fachada, né? Aí você vai fazer fachada de indústrias, você pegar na Dutra lá, na fábrica da Hershey's, que tem aquela comunicação deles gigante, então aquilo lá é uma estrutura metálica e você tem quase 50 metros de lona lá, numa comunicação daquela. Então sim, a comunicação visual ela está vinculada ao visual do que você está vendo, né? Mas eu acho que o estrutural, quando a gente vai para a área externa, sim, pode estar junto com a comunicação visual. Mas quando está dentro de um pavilhão, quando está dentro de uma construção que não foi você que foi contratado para fazer, ela tem que estar calculada dentro das margens que esse cara tem lá dentro. E aí, Bibi, conta um pouquinho, o que é o Grupo Ideias? O Grupo Ideias, eu nasci em agência, né? Eu não nasci em agência, mas comecei em agência, vim trabalhar em agência, até onde trabalhamos juntos, né? E aí saí, sempre gostei de construção, sempre gostei de marcenaria, gostei de estar mexendo com parte elétrica, com pintura, essas coisas. De dentro de agência, a parte de cenografia sempre me chamou muito a atenção. E eu, nas planilhas, sempre observei muito a descrição, como é que aquilo era montado, como que aquilo era feito. E aí eu acho que casou muito com uma coisa que era minha, de cultura já, do que eu vim de criança, do que eu gostava. Então, por isso, eu evoluí para a empresa de cenografia, que já estamos aí há 20 anos trabalhando e aprendendo todos os dias, porque a cenografia, ela inova todos os dias, né? Então, mesmo que eu monte a mesma estrutura, uma estruturinha de 3x3 igual, que eu vou desmontar daqui e vou montar na sala do lado, talvez o piso seja diferente, né? A estrutura seja diferente. Então, isso é um aprendizado diário que a gente usa e isso me move muito, né? Eu gosto muito desse dinamismo da cenografia e de desafios novos. E aí, uma maior fatia que eu tinha ali de contratação externa era a parte de comunicação visual. E aí, dentro da parte de comunicação visual, eu acabava ficando dependendo de terceiros e muitas vezes chegava coisas que não estavam satisfatória para o que eu esperava, né? Para a qualidade do que eu esperava e para a qualidade do que eu estava vendendo para o meu cliente. Então, eu entendi que isso tinha um mercado, tinha uma fatia de mercado aí que podia dar mais atenção e a gente entregar qualidade e desenvolver isso em qualidade. Então é esse trabalho que a gente vem fazendo há 10 anos, que a gente vem entregando, não me preocupo se na verdade, eu estou imprimindo isso em 2 passes, ou em 3 passes, ou em 4 passes, para poder fazer uma economia de tinta. Tanto que eu nem tenho esse perfil nas minhas máquinas. Nas máquinas a gente tem perfil de 6 passes para cima. Então, aí eu vim. 6 passes é que passa... 6 passes ela vai passar 6 vezes no mesmo local para poder fazer a impressão. Então, são 6 camadas de tinta que você tem lá em cima. Às vezes isso pode... para um volume muito grande, isso sim pode ter um diferencial lá no final.
Mas eu acho que para a qualidade, eu acho que hoje você tem uma dificuldade muito grande em manter uma parceria de trabalho. E aí eu acho que o que mantém a parceria de trabalho é a qualidade do que você está entregando no trabalho. Então, por isso, eu evoluí, eu vim para a primeira máquina, comprei uma máquina solvente. Um ano depois, comprei uma segunda máquina solvente, zero. E aí, já nessa compra da segunda máquina, eu encontrei com a máquina que eu tenho hoje, que é uma EFI, que é uma TAN 5, que é a máquina de 5 metros de impressão UV. E aí eu já comecei a namorar ela lá. E aí a demanda veio aumentando, então a gente veio, eu precisava investir mais em equipamento e aí eu achei que esse seria o nosso diferencial. Então a gente criou o diferencial, comprou o equipamento de 5 metros e aí trouxe, e aí eu vim agregando mais materiais, porque daí eu tinha tudo isso, mas eu não tinha CNCs, eu não tinha uma router, eu não tinha uma ESCO, eu não tinha uma laser, eu não tinha uma dobradeira, eu não tinha máquina de solda. Então foi isso que eu fui compondo hoje. E por isso nós temos, eu acho que isso é até uma informação importante de trocar, porque as pessoas falam, as pessoas acham que eu como proprietário, né, das duas marcas, que a gente olha para o trabalho do cara como uma marca e quem está fazendo isso para eu poder ir lá, não existe nem esse tempo e não existe essa possibilidade. As marcas são distintas, são CNPJs distintos, trabalham em departamentos distintos, elas não trabalham todo mundo dentro do mesmo departamento, né? São departamentos, são estruturas, não está fisicamente dividido, mas são bases divididas em células divididas, que daí a gente tem a célula de Você cenografia, fala da print e da cena. e aí tem a célula de print. Estou falando isso para os parceiros de cenografia, que às vezes ficam com medo de contratar a print. Até né? porque, até para ir finalizando, Bibi, muitas empresas de cenografia contratam vocês também a Contratam. print para São os nossos parceiros, né? Essa foi a demanda que eu vim recebendo, né? Quando eu comprei, então são parceiros amigos, porque Cresce junto, né? cresce junto. Então eles vinham me demandando, foi isso que me trouxe mais demanda para poder girar em mais equipamento, e aí eu fui acompanhando a demanda que estava vindo. Então isso fez com que eu chegasse na estrutura que a gente tem hoje de print. E aí, sim, lógico que isso, eu tendo essas duas estruturas, essa é a fusão do nosso grupo, né? Eu acho que para a minha estrutura de cenografia, para a minha estrutura de Cenoideias, eu tenho essas duas estruturas trabalhando a nosso favor, né? Eh, e por isso é o diferencial do grupo. Quando eu estou trabalhando com o cliente final, né? Quando eu estou atendendo a agência parceira, atendendo qualquer parceiro, sim, na cenografia eu tenho as duas e as duas estão trabalhando. Mas enquanto isso, ela está me atendendo como um cliente, né? A Cenoideias é um cliente de Print Ideias. Ela é um grupo porque ela está embaixo do mesmo guarda-chuva. Bibi, para finalizar, qual o futuro do grupo e que você enxerga para frente? O que eu vejo no mercado e o que eu vejo para o grupo, eu acho que agora agregando o grupo, né? Então a gente tem uma perspectiva muito boa de crescimento, né, de mercado, inclusive a Duovoz tomando conta do nosso marketing, fazendo um trabalho incrível que está sendo feito no marketing das empresas. Hoje a gente tem um departamento dentro de marketing dentro das empresas. A nossa busca é qualificar essa parceria, qualificar esse trabalho em quatro mãos com o nosso cliente, exatamente para que a gente perdure, assim como eu tenho clientes que a gente está executando pelo quarto ano projeto com esse mesmo cliente, o mesmo projeto sendo executado durante 4 anos, durante 3 anos, durante 2 anos, é isso que a gente quer. É trabalhar com parceria, porque daí isso faz com que a gente entenda melhor esse cliente, entenda melhor a necessidade desse cliente e cada vez a gente a gente também está sendo lapidado para poder estar mais preparado para poder entregar para ele o que ele precisa, com a agilidade do que ele precisa, com a qualidade do que ele precisa e com o volume
que também vai, o volume também traz um menor valor, né? Traz uma parceria mais a longo prazo e favorável para todos os lados. Então, a expectativa é um crescimento em 30% para o ano que vem de volume de trabalho. A gente tem atingido isso, tem chego bastante orçamento e algumas parcerias novas crescendo, vinculando a gente a elas aí e a gente criando isso. Então isso traz uma perspectiva para nós de crescimento aí de uns 30% para o ano que vem. Fechado, Bibi. Aprendi muito sobre cenografia, impressão gráfica. Muito obrigado. Muito bacana esse bate-papo contigo. E você que está assistindo a gente volta em breve com mais um episódio do Universo Marketing. Valeu!